Queridos amigos e colegas, boa noite para vocês. Meu nome é Daniele Nascimento, sou procuradora da Fazenda Nacional e mestre em Finanças, Tributação e Desenvolvimento pela UERJ. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre um tema que eu considero de extrema relevância, mas ainda é muito pouco explorado no direito brasileiro, que é a psicologia fiscal. Inicialmente, eu queria muito agradecer à Trial pela oportunidade, às doutoras Raquel Firmino e Roseli Matias pelo convite para participar de um projeto muito importante, que é o projeto Café, Mulher e Tributos. A psicologia fiscal ela é a ciência que estuda o comportamento dos contribuintes frente à sua carga fiscal com base em fatores de natureza psicológica, como, por exemplo, a imagem que o contribuinte tem da administração tributária, a imagem que ele tem em relação ao comportamento do grupo social no qual ele está inserido, a percepção individual dele em relação ao nível da carga fiscal, a justiça fiscal, a qualidade do gasto público, dentre muitas outras. A psicologia fiscal ela tem uma aplicação bastante ampla. Ela pode ser aplicada na valoração de condutas, na interpretação e na aplicação de normas, no processo legislativo, nas políticas públicas, dentre outras coisas. A relevância prática da psicologia fiscal é viabilizar uma maior probabilidade de êxito das decisões que são tomadas utilizando a psicologia fiscal. Então, se, por exemplo, o poder público ele quer incentivar ou reprimir uma determinada conduta, é fundamental que ele entenda a origem do problema, a origem daquele comportamento do contribuinte que está de forma diversa da que ele quer incentivar ou reprimir. Então, se o legislador, por exemplo, ou o gestor, ele não tem esse cuidado, muitas vezes ele pode criar normas que geram o efeito exatamente oposto ao pretendido. Um exemplo que eu sempre dou é o exemplo do refis, o refis sucessivo e periódico, que concedia vantagens muito grandes aos contribuintes para, como uma forma, inicialmente, como uma forma de estímulo à regularização fiscal deles. Então, contribuintes que tinham débitos poderiam aderir ao refis com condições especiais de pagamento, descontos para pagamento à vista, parcelamento acima de 60 prestações, enfim, uma série de vantagens. O problema é que, na prática, foi constatado que a maioria desses contribuintes que aderiam ao refis, eles passaram a utilizar o refis como forma de rolagem da dívida. Eles faziam adesão, obtinham a suspensão da exigibilidade dos seus débitos, muitas vezes obtinham a certidão de regularidade fiscal com base nisso, e depois paravam de pagar, esperando o próximo refis. Então, segundo o estudo da Receita Federal do Brasil, o refis periódico e sucessivo, ele atingiu o efeito oposto ao pretendido pelo legislador. Outra questão envolvida na psicologia fiscal é a economia de recursos públicos, de forma direta ou indireta. Porque se o legislador ele leva em consideração esses critérios relacionados à psicologia fiscal, ele aumenta a probabilidade de êxito das suas decisões. Consequentemente, ele vai ter uma economia direta ou indireta de recursos públicos. Porque muitas vezes o legislador ele toma uma série de medidas e vai gastando recursos públicos nesse processo para depois perceber que aquele caminho não era o melhor. Então, a psicologia fiscal ela está diretamente relacionada à educação fiscal, ao nível de consciência fiscal do contribuinte e até mesmo em relação ao nível de moralidade tributária, que é o nível de ética e de honestidade do contribuinte em relação a essa parte tributária. São essas as considerações que eu queria deixar para vocês, iniciais, em relação à psicologia fiscal. Quem tiver maior interesse sobre o tema, eu recomendo a leitura do livro que eu publiquei pela editora Lumen Juris, que é Neurodireito, Psicologia e Economia Comportamental no Combate à Evasão Fiscal. Muito obrigada pela atenção de todos, desejo uma boa noite e até a próxima.